isso você pode ver um mundo despertar pra você. Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Espero que tenham passado uma excelente semana. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto eu considero muito importante, mas antes eu tenho que comentar com vocês o que aconteceu. Nós temos no nosso grupo a pequena Larissa, inclusive ela teve da nossa primeira corrida, o Run Kids. Claro, um bebê, a mãe e os pais foram prestigiar, a irmã dela correu e nós ficamos sabendo no dia de Páscoa que a Larissa estava sendo velada e tinha vindo a óbito. Então foi uma coisa muito chocante e a gente precisa entender, claro, que a Larissa está sendo um ponto que a gente vai sempre falar e a gente vai sempre discutir. Mas nós estávamos conversando e aí falamos o que pode ter acontecido, ou melhor, o que as mães, quando a criança está com alguma febre ou que a criança está chorando, alguma coisa, o que a mãe faz? Ah, eu vou no hospital, vou num pronto-socorro, mas o que eu vou fazer? Qual o protocolo? Eu posso pedir prioridade? Eu não posso? Então, para isso, nós convidamos, e eu quero agradecer muito o doutor que veio aqui, ele é o doutor Alexandre, ele é do Elo 21, ele atende na Santa Casa, ele atende também no ABC, e assim, nada mais, e eu tenho que agradecer muito da gente ter uma pessoa que saiba, que vai nos orientar, e claro, a gente vai chegar lá preocupado, sim, mas a gente vai chegar com informação, é isso que a gente precisa, muito informação. Doutor, muito obrigado por estar aqui, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de a gente divulgar as informações e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tá ótimo. Pessoal, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma série de programas quando a criança precisar, ou algumas dicas para as mães, mas estou com o meu bebê doente, o que fazer? Então hoje a gente vai começar essa série de programas, a gente vai ter em torno de 3, 4 programas e a gente vai comunicando para vocês ao longo da programação, tá bom? Doutor, estou com o meu bebê que está com uma febre, está doente, está chorando, o que fazer? Ok. A primeira coisa mais importante as emergências, as intercorrências dos indivíduos com síndrome de Down ou indivíduos com trissomia 21, né, dependendo da forma que a gente queira nomear, são mais frequentes. Então as procuras ao pronto-socorro são mais frequentes, as internações são 13 vezes mais frequentes do que nas crianças que não têm síndrome de Down. Então a primeira coisa importante é você ter um profissional seu de referência para se tirar as dúvidas e conhecer as patologias que estão associadas com aquela criança. E é sempre importante ter um centro de referência para as emergências, porque elas ocorrem com qualquer criança. Então isso a gente tem que estar muito bem estabelecido para na hora que acontecer uma emergência a gente não sair correndo procurando o local para onde que eu vou levar. Então isso é muito importante. Então a primeira coisa em relação a emergências com a criança é converse com o profissional, com o pediatra, o médico de família, o especialista que cuida do seu filho e converse com ele. Olha, se meu filho tiver uma emergência, se for algo simples, que eu acho que ele está com uma gripe, um resfriado, onde eu levo? Não, ele tem algo grave, uma emergência, onde eu levo? Qual distância que eu estou desses centros? E como que funciona? Chamo uma ambulância ou não chamo? E aí o profissional também te orienta para você saber onde levar. Então esse é o primeiro passo e o mais importante, é onde eu levo meu filho. Tá? O segundo passo são as emergências mais comuns da infância, são comuns para qualquer criança. Então, a maior parte das vezes a gente tem febre associada, então a febre sozinha, isolada, com aquela criança que está bem, está se alimentando bem, que não tem nenhum sintoma associado, está tudo ok, a gente pode medicar essa criança e levar ao centro de saúde para se justificar. Aquela criança que tem um sintoma associado, por exemplo, sintoma respiratório, ou que tem alguma intercorrência associada, uma má aceitação de dieta, uma alteração de comportamento, uma alteração de sinais vitais, essa eu tenho que priorizar e tenho que levar imediatamente essa criança. Então esse é o primeiro ponto, identificar se junto com aquela intercorrência mais comum, se eu tenho outros fatores de gravidade associados, né? E lembrar que no caso da síndrome de Down, metade das crianças tem cardiopatia congênita. Então esse é um fator importantíssimo quando a gente fala em emergência e síndrome de Down, porque aquelas que têm uma cardiopatia associada, essa cardiopatia tem níveis de gravidade dependendo do tipo de cardiopatia que ela tem associado. Então conhecer bem a cardiopatia para poder saber se aquela criança tem risco de descompensar mais rápido é muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho um filho com uma cardiopatia congênita, com síndrome de Down, que eu sei que ele tem uma chance de, por exemplo, uma hipertensão pulmonar, um acometimento respiratório mais grave, em qualquer quadro respiratório já tem que procurar um serviço médico para avaliar a gravidade, né?
Nós tivemos uma mãe aqui, a Ana Lúcia, vocês viram, acompanharam o programa, mas é engraçado, a Ana, ela teve o filho, então na maternidade, só no momento que o bebê nasceu, 2 dias depois é que foram um médico falar que o filho dela poderia ter a síndrome de Down, e o médico falou para ela, você precisa comunicar ao teu marido. O médico também não comunicou ao marido. Então, além dela ter um choque com a notícia, ela que teve que dar essa notícia para o pai, que o pai não estava lá no momento. Além disso, eles até comentaram com ela que o bebê tinha uma cardiopatia. Que ela comenta conosco, se ela não sabe, se ela quis viver numa ilusão que a cardiopatia ia sarar, então ela não esperava que o bebê fosse operar em menos de 1 ano. Então tem hora que assim, as mães, graças a Deus a Sofia não tem cardiopatia, mas como tratar isso, né? Como ser bem claro, porque tem horas que as mães acham assim, vai sarar de uma hora para outra. E não vai acontecer isso, né, doutor? Isso é uma soma de fatores, né, que levam a esses problemas. Um é a desinformação dos dois lados, né? Então às vezes faltam informações para os pais, porque nunca tiveram um familiar ou um indivíduo com síndrome de Down. Então é difícil para aquela família, porque tudo é novo, né? Então os riscos, as possibilidades são todas novas. E às vezes também existe uma desinformação da área da saúde. Então às vezes falta passar a informação de maneira clara, deixar isso bem nítido do que pode acontecer, dos riscos. Então a gente vê isso. Em São Paulo a gente vê muito isso, que é um centro que é onde estão as melhores referências médicas. A gente recebe crianças do país inteiro no Elo 21, então a gente vê que é pior ainda, às vezes, em alguns estados. Então uma das coisas que ajuda muito os pais, pensando em emergências, deixa todas essas documentações separadas. Então, por quê? Todas as crianças, quando saem da enfermaria, quando saem do berçário, seu filho nasceu, todas as crianças do país saem com um relatório de alta do berçário. E ali está descrito se tem cardiopatia ou não, o que foi informado para a família, para qual especialista que ela deve procurar. Então, todas essas documentações têm que estar juntas da criança, e quando eu levar um serviço de saúde, eu preciso estar com elas. Porque isso ajuda muito, né? Igual você falou, às vezes tem a questão dos pais, tem a questão da aceitação, que é algo importantíssimo a ser trabalhado, e tem uma questão de entender a doença, tem uma questão de querer entender a doença que a criança tem. Quando eu digo doença, eu falo de cardiopatia, de uma malformação do trato intestinal, de uma alteração respiratória. Então, facilita muito quando isso está de maneira objetiva, né, descrito. A gente fala para as famílias, andem com todos os relatórios, com todos os exames. No caso da cardiopatia, a maior parte dos serviços, se você detecta uma cardiopatia ao nascimento, ou se você detecta um indivíduo que nasceu com síndrome de Down, você faz o ecocardiograma. No berçário, na maior parte das vezes. Essa família já sai com relatório, já sai com ecocardiograma, que ali está descrito qual cardiopatia, né? Todo hospital fará esse exame? Se o hospital não tem o ecocardiograma disponível, ele tem que ou pedir a um serviço, então a criança é transferida, que está ali no berçário, para um serviço para fazer o ecocardiograma e voltar, ou se tem certeza, pelo exame físico, pela ausculta do coração daquela criança, que ela não tem cardiopatia, e ela está bem hemodinamicamente, ou seja, ela não tem nenhum sinal de gravidade, você pode dar alta, mas orientando a família para que imediatamente a procure os serviços, para poder ser feita uma avaliação cardíaca, para que seja feito o ecocardiograma. É de praxe, né? Infelizmente no SUS, às vezes o ecocardiograma fetal, ou seja, dentro da barriga da mãe, nem sempre é realizado, não é todos os serviços que tem, né? Mas seria o ideal que essa criança tivesse um ecocardiograma intraútero, né? Então, porque é estranho, assim, no nosso caso, como nós descobrimos que a Sofia teria a síndrome de Down antes, nós fizemos e nós já sabíamos que a probabilidade era grande de não ter cardiopatia. Mas falou, vamos esperar nascer para ter certeza. Mas no caso, quando a mãe, é direito mesmo da mãe, no hospital tem esse aparelho, mesmo que seja SUS, ela tem esse direito, ou eles podem falar, não, nós não vamos fazer? Não, e assim, eu nunca vi isso acontecer também, né, de se recusar a fazer. Mas a família estando informada da necessidade do eco, ela cobra da equipe, né? O que acontece é isso, se a criança tem indicação, se ela tem uma ausculta de cardiopatia, ela vai fazer o ecocardiograma. O que acontece pode ser que ninguém detectou. A pessoa foi ouvir o coração da criança, algumas alterações a gente não detecta ao nascimento, a gente detecta na sequência, mas as mais graves detectam ao nascimento. E os serviços fazem, raramente, eu nunca ouvi uma história de uma das famílias, a gente tem mais de 4.000 famílias na Santa Casa de São Paulo, a gente nunca viu que um serviço se recusou a fazer o ecocardiograma. A grande dificuldade para quem está dentro do Sistema Único de Saúde é quando meu bebê, que tem síndrome de Down, não foi detectada uma cardiopatia no exame físico, recebeu alta para casa, aí eu vou ter que procurar um serviço e procurar o ecocardiograma. E é muito difícil, a gente sabe a dificuldade que tem em algumas cidades, em alguns estados, de fazer o ecocardiograma. Mas a família sabendo da necessidade, isso está bem estabelecido na literatura, ela entrando dentro do serviço de saúde pública, dá para poder requisitar esse exame e todos os estados têm uma referência de ecocardiograma. Então, isso existe. Às vezes, alguns mais difíceis, né, a gente sabe a realidade como é, e alguns bem mais fáceis, às vezes está dentro do próprio centro que a criança nasce.
Eu achei interessante o senhor falar que são 13 vezes mais a possibilidade de uma criança ter internação e ter intercorrência. E, pessoal, o doutor, nós estamos falando que trabalha no Elo 21 e lá tem um aplicativo que todas as mães podem baixar e aí todos os resultados dos exames que você tem, consultas, então lá tem um aplicativo que você pode colocar isso. Claro que você vai ter que andar com os exames, mas é legal porque lá você pode colocar os principais acontecimentos, né, doutor? Perfeito. E mostrar isso para o médico, né? Eu acho que isso é muito importante. Não que na emergência o médico vai, na hora que você está chegando com o teu filho, mas depois é uma fonte de informação, né? Ajuda muito, porque o que acontece? Quem tem filho ou um familiar com trissomia do 21, são muitos profissionais que trabalham, são muitos exames que são pedidos, é muita informação. Então a gente, quando começou lá no ambulatório de síndrome de Down na Santa Casa de São Paulo e do Elo 21, que vem posteriormente, a gente percebeu que muitos pais eram mais gestores de síndrome de Down do que pais. Você fica tão preocupado com os recursos, com os exames, com os profissionais, que a sua vida vai ficando uma loucura a respeito de tanta informação. E a gente quis um mecanismo para facilitar. E aí, junto com um aluno nosso que hoje está fazendo radiologia, a gente desenvolveu esse aplicativo que é gratuito. E a ideia é essa, que ali seja um local de informação para os pais alimentares, para os pais deixarem as informações guardadas. Elas ficam armazenadas nas nuvens, então fica na nuvem, então se o pai perder o celular ou for roubado, a informação está lá. E facilita muito, porque às vezes você não tem que ficar carregando a pasta com os documentos, então eu posso colocar o resultado dos exames, e ajuda muito nisso que a gente está conversando. Então, às vezes a gravidade, ou quanto que eu vou ser mais ou menos intervencionista numa emergência, depende muito da história da criança. Então é bem diferente eu abordar uma criança que eu sei que tem uma cardiopatia grave, que pode descompensar a qualquer momento, e aquilo está descrito, estou com o exame na mão, ou tenho anotado no aplicativo, que, por exemplo, um dos defeitos mais comuns cardíacos é o defeito de septo atrioventricular, uma cardiopatia grave. Então é diferente eu chegar e ver que eu chego no pronto-socorro uma criança que tem uma suspeita, por exemplo, de pneumonia, que os quadros respiratórios são os motivos mais frequentes de internação, que tem um defeito de septo cardíaco, que é grave, e daquela que não tem defeito cardíaco nenhum. Então isso ajuda muito a manejar, isso ajuda muito a não ficar sendo tão intervencionista, isso ajuda muito a priorizar aquela criança. E o aplicativo, um dos motivos é para isso. Além de que ele vem com dicas, novidades, é uma forma de se comunicar, de conhecer um pouco sobre síndrome de Down, e lá vem as diretrizes do Ministério da Saúde também, que é para o acompanhamento ambulatorial. Então esse material todo está lá e ajuda muito. E para a gente que é médico, ajuda muito. Existem muitas síndromes, né? Então eu como pediatra, a gente tem que saber e conhecer pelo menos um pouco de muitas síndromes. A síndrome de Down é a mais frequente de todas. Então quando vem uma síndrome que eu conheço pouco, que eu não tenho tanta experiência, e vem um pai já com material, ou vem com um celular com informações, isso me ajuda muito. Porque realmente a gente não acaba tendo contato com todas as síndromes o tempo inteiro, com todas as doenças, tem doenças muito raras, né? Então é legal isso, ajuda, nenhum médico vai achar ruim do pai chegar com o aplicativo, com informações. Vai olhar o celular e falou, tá com o celular aqui? Não, doutor, é o aplicativo. Vai agradecer. E não é um prontuário, né? Então ali não é um prontuário médico, ali é um mecanismo, uma ferramenta para a família utilizar da melhor maneira possível. Tá ótimo. Pessoal, nós vamos fazer um programa sobre dicas. Então nós vamos falar um pouquinho mais do aplicativo, até se vocês tiverem interesse, a gente vai deixar o endereço bonitinho, como que tá lá para vocês baixarem o programa. Mas doutor, a gente estava falando, então assim, eu tô com o meu bebê, tá apresentando febre, tá chorando, e aí o senhor falou, se for só a febre, eu posso marcar um pediatra. Porque eu tenho o pediatra da Sofia, tem hora que ele fala assim, Dani, evita o máximo ir no pronto-socorro. Porque no pronto-socorro você tem muita gente doente, tem muita infecção. Que momento é esse? Uma das coisas que é importante, sim, idade. Então a idade da criança é muito importante. Então crianças muito jovens, menores de 2 anos principalmente, ainda mais que uma questão de imunidade menor, assim, mais baixa, grosso modo. Então essas crianças com quadro de febre, mesmo sendo um quadro isolado de febre, a gente acaba recomendando que veja um profissional o mais rápido possível. Quer dizer, algumas famílias têm acesso ao próprio pediatra da família no mesmo dia, ou conseguem um encaixe, moram próximo do consultório. Isso é uma outra realidade. Aquelas que não têm, tem que procurar o serviço mais perto. Então a idade é muito importante. Então uma criança, por exemplo, uma criança de meses, dias de vida, essa criança num quadro de febre, ela tem que ir ao serviço de saúde imediatamente. Então isso é importante. A história da criança é muito importante, né? Então se eu tenho meu filho que já fez 4, 5 pneumonias graves, já teve muito uso de antibiótico, os quadros de febre também eu vou priorizar. Agora, naqueles casos que você tem uma idade maior, uma criança já próxima da adolescência, que refere melhor as queixas. Então, por uma coisa, uma criança de 1 ano fazendo febre que não consegue falar aonde que ela está sentindo dor. Outra coisa, uma criança de 7, 8 anos que avisa que está com dor no ouvido. Então, isso é muito importante. O quanto os pais conhecem o filho, né? O quanto você sente e percebe que aquilo está mais grave ou menos grave.
a que temperatura que a gente está trabalhando, né? Então, uma coisa que eu estou vendo, uma criança que eu tenho uma suspeita forte, por exemplo, de gripe, resfriado comum, que todo mundo em casa está resfriado. E aquela criança está com 37,8, 37,7, tá bem. Aquela criança que eu não tenho achado nenhum, acabei de viajar para um local, volta e a criança está fazendo 40 graus de febre. Então, tudo isso é importante. Quando a gente fala em indicações de procurar um serviço de saúde em febre ou intercorrência, é muito difícil, né? Porque, na teoria, se eu tenho uma febre, eu tenho que procurar o médico. E depende muito do quanto que eu tenho acesso ao meu médico. O negócio falou, às vezes eu ligo para o meu pediatra e eu passo a circunstância, ele não vai dar conduta, mas ele fala, olha, leva já para o pronto-socorro. Ou não, medica primeiro e leva para o pronto-socorro. Então, são realidades muito diferentes. A gente não pode ser muito objetivo nisso, né? A gente acaba orientando também as famílias e alguém que está com alguém grave em casa fala, não vou levar, porque, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Mas conhecendo a criança vendo a idade é importante. Eu acho que o mais importante de tudo é ensinar sinais de alerta, né? Então, sinais de alerta é criança muito jovem. É um sinal de alerta, já tem um febre ou qualquer achado, levar imediatamente. Crianças que têm um histórico já de muitas internações e gravidade. Também essa criança eu vou ter um cuidado maior. Se eu moro muito longe do serviço de saúde, então, para eu chegar a um pronto-socorro, tem lugares do Brasil, tem pacientes nossos lá que falam, eu estou há 3 dias de barco de um serviço de saúde. Então, essa é uma família que às vezes não pode aguardar, não pode esperar a criança piorar para poder levar. Eu tenho pessoas que moram do lado do hospital, então isso é muito importante entender. E o quanto que a criança refere ou não do que ela está sentindo. Porque uma coisa, eu tenho um filho meu que está me mostrando, fala, estou com febre, fala, estou com dor de barriga, mamãe, estou tendo diarreia. Então, a gente sabe o foco provável. Então, isso é o mais importante. Ficar muito atento ao sinal de alerta, principalmente com os pequenininhos. Os pequenininhos é o mais importante, porque são os mais difíceis de diagnosticar, são aqueles que a gente acaba colhendo mais exames, são aqueles que podem ficar mais graves, então crianças muito jovens, principalmente antes dos 2 anos, com esquema vacinal ainda não completo. Então essas aqui a gente tem que ter mais cuidado, e onde a febre já pode ser um sinal de alerta imediato e levar no mesmo momento o serviço de saúde. Tá ótimo. Aí tenho que levar no pronto-socorro, ou no meu convênio ou não. Por a criança ter síndrome de Down, são as prioridades? A mãe tem uma prioridade de atendimento? A mãe já falou, ó, meu bebê tem síndrome de Down, eu tenho prioridade. Como que é a conduta, doutor? Como que funciona? Isso é importantíssimo, porque às vezes tem muita confusão em relação ao que é direito, o que são possibilidades, porque a gente tem várias leis relacionadas com pessoas com deficiência. Tem de 2016 e ela especifica várias condutas, né? Então ali muitas pessoas se baseiam por ali. Por quê? No quinto parágrafo dessas diretrizes, essas leis relacionadas com pessoas com deficiência, falam nas referências gerais, nas condutas gerais para essas pessoas, e lá fala que a pessoa tem preferência ou prioridade em serviços de saúde, em órgãos públicos, em acesso à cultura, e fica em aberto, porque são diretrizes gerais. Então, quando você lê aquilo, eu falo, então, joia, entendo que se meu filho tem uma deficiência, e o fato de a síndrome de Down já é considerada dentro dos critérios especificados por essas leis como uma deficiência intelectual, então é dali que se vem. A gente está falando de parte legal agora, né? Então ele fala, então tá joia, então entendi que meu filho tem uma preferência. Aí quando você desce um pouco mais, no parágrafo 25, 26, ele fala dos acessos à saúde, especificamente. E lá o que fala? Fala, uma pessoa portadora de deficiência, e lembra que lá essas leis são para todos os tipos de deficiência, né? Física, intelectual e por aí vai. Ele fala, a pessoa tem direito à preferência no serviço de saúde. Então, legal, então se eu levar meu filho ao pronto-socorro, eu sei que ele tem preferência. Aí vem a descrição exatamente do que isso quer dizer. Aí fala que tem preferência ao serviço após uma avaliação da gravidade por um médico. Então, aí vem um ponto. Então, assim, já entendi que meu filho tem preferência à saúde, mas tem que ter uma avaliação prévia do médico para entender a gravidade dele. O que isso quer dizer na prática, né? A maior parte dos serviços no mundo de saúde de emergência, ele tem critérios de gravidade quando chega uma criança. O mais comum aqui no Brasil que a gente usa é o Manchester. Existem vários, então classifica, muitas pessoas devem já conhecer, que é por cor. Então você chega lá no pronto-socorro com seu filho e tem um esquema de cores, um filho classificado. Geralmente é azul para quem não tem gravidade, verde, amarelo, até o vermelho, que é o mais grave. E aí você tem tempos para atender essas crianças. Desde o vermelho, que é imediato, que é a pessoa que chega grave, uma parada cardíaca, um politraumatizado, que tem um acidente de trânsito, e tem que ter atendimento imediato. Até o azul, por exemplo, no caso do Manchester, que a prioridade é super baixa. Alguém que vem pegar um atestado, renovar uma receita, e que pode ser atendido, em alguns protocolos, até 240 minutos, está dentro do esperado. Então, o que isso quer dizer de prático para quem tem os filhos e vão ao pronto-socorro? Você vai chegar, porque você chega e fala assim, não, meu filho tem direito de ser atendido como prioridade. Mas por essa lei, a gente está falando da lei, não está falando assim, o que é certo, o que é errado, o que precisa não melhorar, né? Mas o que está descrito lá é, então ele chegou, ele vai ser classificado, por exemplo, pelo Manchester. Então, se ele for classificado como verde, entre aquelas pessoas do verde, ele tem prioridade. Não é que ele tem prioridade na frente do vermelho. Então, ele tem prioridade dentro da classificação médica daquele serviço. Aí tem serviço que não tem classificação. Como que eu vou agir assim? Aí a lei não contempla muito bem. Então, quando você leva uma OBS, quando você leva um pronto-socorro que não tem classificação nenhuma, seu filho chegar, tem várias pessoas e ninguém foi classificado.
Então, às vezes, na prática, a enfermeira ou quem classifica informa que tem uma criança, uma pessoa com deficiência e tenta se priorizar. Mas a hora de cobrar isso do serviço ou você processar aquele serviço porque não priorizou seu filho fica muito difícil. Mas dentro dessas regulamentações que tem, acho mais interessante, pouca gente conhece, é que lá nessas determinações do parágrafo 25, 26, começa a falar sobre as questões dentro do hospital. Lá tem um dos parágrafos que refere o seguinte, que você tem, quem tem deficiência tem direito de ter um acompanhante em todos os procedimentos médicos, exames e o acompanhamento durante a internação. Porque a gente tem no Brasil que quem tem direito a um acompanhante por idade, as crianças e os idosos. No meio do caminho, a rigor, a pessoa não tem direito a ter um acompanhante, por exemplo, na internação. Quem tem deficiência tem direito por essas normativas. Então, às vezes, você tem um filho com 15 anos, 16 anos, sem deficiência, ninguém vai poder acompanhar. Ele vai ficar sozinho na enfermaria. Com deficiência é direito seu. E você pode, porque tem uma lei que determina isso muito bem, e você pode pedir isso ao serviço de saúde, se caso te for negado, e para que você acompanhe seu filho durante a internação inteira, durante o procedimento e o exame o tempo todo. Então, isso também é bem importante. Porque assim também não cria um desconforto, às vezes, da família, com a equipe de saúde que está atendendo ela, né? E aí tudo fica dentro daquilo que é a legalidade. E na prática, muitos serviços têm, cada serviço tem a sua liberdade, então tem muitos serviços privados que, fora o Manchester, fora tudo isso, determina que vai ser dada uma prioridade para quem tem deficiência. E aí é uma coisa daquele serviço de saúde. Então também é legal perguntar isso quando você chegar com seu filho. Então, se eu cheguei com meu filho no pronto-socorro, ele vai passar por uma classificação? Olha, meu filho tem uma deficiência. Ele vai ser priorizado? Não vai. De que maneira? Vai ser priorizado dentro da categoria que ele está de gravidade, ou às vezes eles falam, ele é priorizado por ter deficiência, a gente vai priorizar dessa forma. E aí você pergunta o tempo de espera, e aí você entende em que momento e aonde que seu filho está na classificação. Isso é super importante, porque gera muita dúvida dos pais, né? Porque a gente, quando eu chego no nosso convênio, claro, você vai, antes de falar qualquer pessoa, você já tem que pegar uma senha, né? Uhum. E aí nesse momento você fala, eu tô com uma criança que ela tem síndrome de Down, e geralmente é muito tranquilo. O que aconteceu especificamente, eu acho que é interessante nesse caso, e talvez, como o senhor falou, os pediatras conhecem algumas síndromes, mas não serão todas. Uhum. Nesse caso, a mãe estava com uma bebê que estava com muita febre, e estava com vômito e diarreia, e mesmo assim, o médico não passou nenhum exame, não pediu nenhum exame, falou para a mãe que era uma virose e dispensou. Uhum. E essa mãe teve que voltar novamente no hospital e eles fizeram a mesma coisa. E assim, tem hora que o médico talvez pode pensar, a mãe está querendo atestado, alguma coisa, a gente espera que nunca seja isso. Mas nem um atestado de acompanhamento para a mãe, essa criança teve. Uhum. E aí no outro dia, quando a criança teve um quadro de 40 graus de febre, a mãe não estava junto com o bebê. E aí o que o senhor falou, onde vai levar? O bebê estava com a avó, que provavelmente pode ir em alguma consulta, mas não nem dirigia, e chegou numa UBS porque ela não conseguiu chegar nem no hospital referência ou hospital onde a criança tinha sido atendida. Então, o que eu tô... Claro que o médico sempre vai tentar fazer o melhor, mas o que eu posso sugerir para ele? O que eu posso falar? Doutor, eu preciso que o senhor faça isso. Como que é? É uma das coisas que ajuda, assim, na prática, os casos em si, eu como médico nem posso discutir os casos Sim, especificamente, né? Mas acho que tem dicas importantes para a gente conversar, às vezes para abordar o médico ali que está atendendo seu filho e passar coisas que tanto dá mais segurança para ele, enquanto também não fica aquela impressão que eu estou tentando ter uma intervenção na conduta do médico, né? Então isso é importante. Então uma das coisas que ajuda muito é lembrar que é algo que hoje se discute muito, que há 10 anos atrás se falava muito pouco, que é a questão de imunodeficiência relacionada com a síndrome de Down. Na verdade é muito entre aspas, porque não é uma imunodeficiência primária, ou uma imunodeficiência adquirida, nada disso. Então não é uma baixa imunitária, quanto é em cada indivíduo isso varia, mas a gente sabe que o indivíduo tem uma imunidade que tem às vezes uma resposta pior do que a esperada. Então por isso que ele interna mais, por isso que ele infecta mais, por isso que os casos são mais graves de infecção. Então quando eu abordo o médico e passo isso para ele, falo, olha, meu filho, minha filha tem síndrome de Down e, doutor, o pediatra dele pediu para te passar isso, essa informação, que tem a imunidade, às vezes, prejudicada, e seria interessante ter um olhar diferente nas infecções, e ele já passou por isso, por aquilo. Aí o médico que está ali entende, às vezes não tem esse contato, mas entende que existe um cuidado maior em termos imunológicos, e isso acontece, aí acaba acontecendo o que você falou nesse caso. Mas o médico tem um olhar diferente, tem um pouquinho mais de atenção, porque sabe que aquela criança pode ficar mais grave, e aí acaba tendo um pouquinho mais de cuidado em relação a essa questão imunitária e a infecção que ele está ali presenciando no momento. E aí acaba não acontecendo igual você falou, acaba lidando, por exemplo, com aquela gastroenterocolites, aquela virose, aquela infecção intestinal, de uma maneira com um olhar um pouco mais delicado, um pouco mais de cuidado antes de liberar, ou às vezes fica com a criança para avaliar um certo tempo, para avaliar se ela vai responder bem à terapêutica inicial, se ela vai aceitar bem, pede às vezes para voltar em 24 horas para reavaliar, e assim a gente consegue ter um cuidado um pouquinho melhor.
Pessoal, é engraçado, né? Quando o tema é importante e a gente sabe que isso está dependendo da vida dos nossos filhos, passa muito rápido, né? Então, claro, esse não é o único programa, como eu mencionei no início. Então, mas agora a gente está encerrando essa semana. Eu queria agradecer muito a audiência, eu queria agradecer muito ao doutor Alexandro. E falar assim, é isso que vai nos ajudar, é isso que vai nos mover. É a nossa união, é o nosso conhecimento. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Gente, bem-vindo ao mundo da síndrome de Down. Bem-vindo ao cromossomo 21. Esse mundo é maravilhoso. Um beijo para vocês. Eu vim para encantar você. Eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser. Em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você.